Boa noite, gente. Obrigado por estarem aqui. Vamos falar um pouquinho aqui da arquitetura de microserviços. É uma coisa que está aparecendo bastante em revistas, sites, eventos de TI que está tendo recentemente. Então, a gente está estudando, estamos aplicando já no nosso dia a dia de trabalho, então está trazendo um pouquinho essa discussão para vocês, o quando usar, quando não usar. E, bom, eu acho que pode as perguntas se surgirem, alguma coisa pontual, se quiser, não tem tanta gente, então pode já levanta a mão que a gente já conversa e já tira coisa, tá bom? Beleza? Bom, nós vamos falar aqui um pouquinho do que é mais comum de se ver, que são os sistemas monolíticos, são os sistemas agrupados de uma forma só. Falar um pouquinho de SOA, o que é uma arquitetura de microserviços, vantagens e desvantagens, vamos passar alguns exemplos, tá, de como que é e como fazer, como chegar até uma arquitetura de microserviços. Falar um pouquinho sobre o sistema monolítico, né? Basicamente, o que é um sistema monolítico? É aquele sistema que engloba várias funções, várias áreas dentro de uma mesma empresa. Você pode pensar, por exemplo, no ERP, que é um sistema monolítico que toma conta da empresa toda. Ou, às vezes, uma aplicação que toma conta dentro de uma área inteira, né, da empresa. A gente pode falar que isso pode ser um sistema monolítico, porque dentro do mesmo sistema você tem diversas funcionalidades, diversos requisitos que você atende do usuário, né, e às vezes até diversos setores diferentes dentro da mesma empresa. Você consegue atender no mesmo serviço, no mesmo sistema. Tá? Isso é comum de se encontrar na maioria das empresas, a gente acha esse tipo de sistema, né, que é o sistema monolítico. Então, dentro desse sistema, você vai englobar várias coisas, né, para a sua empresa, né, dentro dessa mesma aplicação. E uma característica também de um sistema monolítico é que ele gera geralmente um executável. Então, assim, se você for desenvolver um sistema em Java, para a web, ele gera um arquivo .org, que você vai colocar e vai ficar disponível no seu serviço para a web. Ou um arquivo .jar, que é como a gente fazer download de vez em quando. Ou um .exe. E um sistema monolítico com apenas um arquivo desse tipo também é uma característica comum desse tipo de sistema. Tá? Como que funciona o ambiente de trabalho no sistema monolítico? Geralmente você tem grupos especialistas em uma determinada função. Né? Então ali, exemplificando, tem um especialista na parte de front-end, especialista na parte de back-end, que fazem as regras de negócio, e os DBAs. Tá? Então são grupos de pessoas que ficam e cuidam exclusivamente dessa parte do sistema. No final, aqui eles vão gerar um sistema só, que tem todas as funções, como o Sakurai falou, todos os requisitos, tudo que o sistema faz, ele vai estar em uma única caixa, acessando o banco de dados e uma tela ali de acesso para os usuários. Por exemplo, a gente pode comentar do sistema que vocês usam de usuário, né? É um sistema monolítico, um sistema com toda a parte acadêmica que vocês precisam ter acesso. Né? Muitos outros que você vai achar por aí são feitos como sistemas monolíticos, muitos e-commerces são sistemas monolíticos. Tá? Que tem várias dessas áreas aí. Agora você vai achar empresa que não tem uma equipe talvez distribuída como essa daqui, em 3 camadas, né? Esses especialistas. Às vezes o mesmo desenvolvedor faz mais de uma dessas áreas aqui também, né? Agora tem empresas que talvez até detalhem um pouco mais isso daí. Certo. E usando esse tipo de arquitetura tem alguns problemas. Qual é o problema? Quando você tem um software tudo numa caixinha só, quando você precisa fazer uma atualização, você precisa tomar muito cuidado com tudo que você está fazendo. Você pode influenciar em qualquer ponto do sistema. Você vai fazer uma atualização numa tela que atende ao call center e passa e trava a sua parte de logística, por exemplo. Então, assim, um pode interferir no outro. Então, você fazer uma entrega de uma mudança, de uma funcionalidade nova, de uma implementação nova na produção, sempre é um pouco mais crítico. Tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque é uma única instância que se chama, é uma única executável que está ali disponível. Outro problema no sistema monolítico é quando você tem mudanças das pessoas que trabalham nesse projeto, a pessoa nova ela demanda um tempo maior para entender e compreender o todo. Né? Como são sistemas grandes, a pessoa vai ter que entender do cadastro de cliente, vai ter que entender do cadastro de fornecedores, uma parte, por exemplo, logística, call center, ele vai ter que entender o todo porque ele vai mexer no todo. Né? Então esse também é um ponto que tem que ter muita atenção nesse tipo de sistema. Agora imagina você com uma aplicação grande, às vezes você tem que talvez corrigir um bug de produção, que é alguma coisa pontual, talvez você tenha que melhorar uma funcionalidade, talvez um cálculo não esteja correto,
você tem que fazer alguma alteração pequena em uma pequena parte da aplicação, você não tem que mexer nela no todo. Tá? Se você tem que fazer isso num sistema monolítico, no final você tem que fazer a publicação do sistema inteiro. Não tem como você fazer a publicação apenas dessa parte que você acabou de mudar, desse bug que você acabou de corrigir. Né? Então isso é um dos problemas que a gente tem muito grande. Às vezes demora para entrar uma versão nova em produção, porque essa versão nova precisa envolver todo o sistema e fazer todo o sistema ir para a produção. Ele tem que acabar atualizando o sistema todo. Então esse é um dos problemas grandes, né? Você pega quem dá manutenção em sistema monolítico desse jeito, sabe disso. Você vai corrigir um bug e demora 1 a 2 semanas para entrar isso em produção. Né? Às vezes até mais, porque às vezes você tem que esperar uma release da aplicação para poder fazer essa correção desse bug. Né? Até mesmo para funcionalidades. Às vezes você termina uma funcionalidade, só que você não pode subir ela em produção ainda. Né? Por quê? Porque para você subir ela, você tem que subir todo o resto da sua aplicação. E às vezes pode ter alguma outra parte que não está pronta e te segura. Né? Então existem diversos problemas relacionados aí ao uso do sistema monolítico. Ele é bom por quê? Porque está tudo junto. Né? Todo o seu ambiente, todo o seu sistema está num arquivo só, está num ambiente só. Então ela tem a vantagem disso, né? Você fica mais fácil de fazer as camadas da aplicação e tudo mais. Mas ela também tem uns problemas aí que a gente sofre no dia a dia. Né? Faz o deploy de uma aplicação, sempre dá um trabalho, principalmente de aplicações grandes. Então é uma característica de conforme a sua aplicação vai crescendo, é comum nas empresas você ter que segmentar em times pequenos para cuidar de uma aplicação como um todo. Então você tem 2, 3 grupos de pessoas trabalhando em itens separados, mas que para ir para a produção eles têm que ir junto. Né? Então isso, gerenciar toda essa entrega, gerenciar todo o trabalho para todo mundo terminar no mesmo tempo, todo mundo testar, validar, é algo que fica um pouco mais complexo conforme o seu sistema vai crescendo. Isso aí. Uma evolução histórica que teve para melhorar um pouco dos problemas do sistema monolítico foi a arquitetura de serviços, né? Orientada a serviços. Então você já pega um sistema monolítico e já quebra em grandes partes. Um exemplo comum é um RP. Então, você tem um RP de uma empresa que controla a empresa inteira, você tem módulos que se comunicam através de padrões de troca de mensagens, alguma coisa assim, mas você já tem uma segmentação. Então, o sistema que controla o RH, você tem um sistema um pouco mais independente, que provê serviços para se comunicar com a parte que faz controle de acesso ao usuário, controle de ponto, alguma coisa parecida. Então, foi uma evolução, algo que já foi melhor, já melhorou entregas em produção, já melhorou toda essa parte que a gente está discutindo agora do desenvolvimento, de organizar, orquestrar os times, tudo junto. E, assim, já se encontra muito no mercado. Comunicação hoje soa, muito se faz para se identificar um sistema com SOA, é WSDL, SOAP, são regras, são palavras que estão sempre juntas nesse tipo de arquitetura. E uma coisa importante, a gente vai passar a falar lógico de microserviços, e o SOA, quando você tem uma arquitetura em SOA, você tem uma grande parte de um sistema fazendo diversas funcionalidades, cuidando de diversos domínios da sua aplicação. Quando a gente passa para microserviço, a gente tem a segmentação disso, que é o que nós vamos ver agora. Então, às vezes fica um pouco na dúvida, para a gente dar o passo para frente assim, de SOA para microserviço, pensa sempre que o SOA sempre englobaria vários microserviços, alguma coisa nesse sentido. Então, a ideia do microserviço que a gente tem é pegar pequenas partes do sistema, pequenas partes que fazem parte da regra de negócio, que fazem parte da tela, tudo mais, e começar a desacoplar ela da sua aplicação principal, né? A começar a separar as partes, né? Então imagina só que você tem um sistema grande, sei lá, você tem um controle de autenticação, que esse mesmo controle você pode usar ele em outras aplicações da sua empresa. Então você pode separar esse controle de autenticação em um serviço e esse serviço ser disponibilizado para todas as outras aplicações que você tiver. Tá? Você não precisa pegar o seu sistema monolítico como um todo e migrar ele de uma vez. Você pode ir migrando funcionalidades. Imagina aquela funcionalidade que é a que dá mais problema para você. Vamos tirar ela da aplicação principal, né, e vamos tentar ver se a gente consegue, colocando como um microserviço, deixar ela de forma mais fácil de ser manuseada, né, mais fácil de ser modificada, e se a gente consegue fazer ela de uma forma melhor, tá, para evitar os bugs que ela traz. Então a ideia do microserviço é você começar a identificar as partes que você tem na sua aplicação e separar ela da sua aplicação. Tá?
E uma coisa que a gente também vê é que você não começa criando uma aplicação já com microserviço. Normalmente você tem uma aplicação e te surge a necessidade de fazer isso. Tá? Por quê? Às vezes você tem uma parte da aplicação que é lenta. Né? Por exemplo, a geração de um relatório pesado na sua empresa, que pode demorar alguns minutos para ser gerado. Já imaginou você tirar isso daí da sua aplicação principal, jogar para um microserviço, né, e deixar esse microserviço fazer esse processamento. Você pode até pegar esse microserviço e colocar num servidor mais parrudo, só para aguentar esse tipo de processamento. Ou demandar a necessidade de processamento conforme for usado, né, o serviço. Então você consegue começar a fazer uma separação da sua aplicação principal em diversas pequenas aplicações. Tá? Então a gente não sai fazendo, por exemplo, microserviços numa aplicação de ramal. Né? Você vai lá e vai conforme a sua necessidade. Tá? Uma outra vantagem que a gente tem no microserviço é pegar, por exemplo, sei lá, uma parte não está sendo bem atendida com uma linguagem que eu comecei a desenvolver no sistema. Você vai e reescreve aquela parte, né, aquele serviço com outra linguagem. E aí começa e acopla ela de volta na aplicação principal através da parte de serviços mesmo dela. Bom, os microserviços começou a ser falado, muita gente começou a discutir. Aí nosso amigo Martin Fowler, quem não conheça que ele produz muita coisa, produz muita coisa, ele escreveu um artigo no site sobre microserviços, junto com um companheiro de trabalho dele, que também gerou um livro sobre os microserviços, e esse artigo ficou famoso, e tudo que ele faz fica muito famoso, muitas pessoas passaram a replicar mais o que ele falou, e realmente utilizar muito mais. E é baseado nesse artigo também que nós vamos ver nos próximos slides. Aqui, para ficar um pouco mais claro, graficamente, aqui é uma comparação entre um sistema monolítico e um sistema de microserviço. Até o que nós estávamos falando agora, um sistema monolítico, cada cor ele representa uma funcionalidade ou um grupo de funcionalidades de um sistema, ou um módulo. Então, assim, ele está tudo englobado em uma caixa. Tá? Então, aí quando você trafega, você muda para microserviços, você tem vários tipos de serviços segmentados e você até pode fazer uma composição de acordo com a sua necessidade. Então, se você precisa de um serviço mais escalado aqui, é diferente daqui, então assim, para cada um você consegue compor de acordo com a sua necessidade para o seu cliente. Você pode ter vários serviços e você agloba um para o seu cliente. Mas não é uma coisa assim. O que eu vejo assim, muito dessa figura, que é interessante você imaginar, imagina essa aqui como sendo uma aplicação que você dá manutenção, alguma coisa assim do gênero, que é monolítica. Que você tem esse monte de serviços agrupados, né? A ideia é você acabar separando, né, elas em cada um num serviço. E o legal desse serviço é que ele pode ser totalmente autocontido, né? Então, esse serviço ele pode ter o próprio sistema de banco de dados dele, tá? Ele pode ter a própria linguagem dele, a própria interface dele. Tá? Ele não precisa ser igual a dos outros. Eu posso tirar uma parte do serviço, digamos assim, minha aplicação seja em Oracle. Tá? Eu tiro essa parte e faço com um NoSQL. Tá? Faço, sei lá, com o MongoDB da vida. Então eu posso desacoplar um pedaço da aplicação, mas ela vai continuar sendo usada pela aplicação. Tá? Então a gente consegue ver isso muito claro nessa figura. Sim. Só uma dúvida no slide anterior. Pensando assim que são serviços iguais, na mesma aplicação, só que assim, eu entendo que, pensando que esse conjunto dos 4 quadradinhos é uma aplicação só. Uhum. Eu vou precisar ter um banco de dados único, porque eu estou usando aqui no de baixo e no de cima também o mesmo microserviço. Sim. Então, como que fica esse negócio de banco separado, de banco... Na verdade, a ideia do banco... É tudo junto, né? Imagina só que a ideia do banco separado é se for necessário. Tá? Não que a sua aplicação tenha que ter um banco separado. Mas eu farei isso aí, por exemplo, imagina um cenário onde você tem que gerar, sei lá, um relatório grande. Né? Então você pode ter um serviço que faz a coleta dos dados. E ele vai armazenar tudo isso num outro banco. Só para poder fazer a execução do relatório nesse outro banco. Tá? A aplicação toda ela pode ser continuada com microserviços e usando o mesmo banco de dados. Tá? Isso não tem problema não. Tá bom? Aí vem a ideia de começar um pouco a separação de times, de equipes, né, dentro da sua empresa. Você pode ter equipes focadas em serviços. Tá? E essas equipes elas podem ser compostas de pessoas de diversos tipos. Né? No caso, assim, diversos cargos. Por exemplo, você pode combinar a parte de front-end com back-end e um DBA no mesma equipe. Tá? Então você começa a mesclar as pessoas que fazem parte da mesma equipe com isso aí.
na figura anterior, na primeira figura que a gente mostrou, a gente tinha uma separação bem clara, né, da equipe, da panelinha do front-end, do back e do DBA. Né? Aqui não, a ideia talvez seja um pouco mesclar esse tipo de equipe. E aí você pode mesclar de tal forma que elas se comuniquem e que cada uma delas trabalhe num tipo de serviço, né, numa parte da aplicação. Tá? E o legal disso daqui é que você vê que ela não vai impactar na outra parte da aplicação, porque ela está tomando conta de um serviço. Né? O que ela pode impactar é no uso da outra. Né? Mas aí tem a comunicação para fazer isso aí fluir. Um ponto importante que quando a gente pensa na evolução da arquitetura do nosso sistema, a gente tem que pensar também nas metodologias de desenvolvimento de software que estão evoluindo constantemente também. E você ter times multifuncionais, times multidisciplinares, na verdade, é um conceito e não é uma regra, mas é algo bem defendido pelos grupos de metodologias ágeis de desenvolvimento. Tá? Você tem um time onde as pessoas conseguem colaborar entre elas no mesmo trabalho. Então, por mais que você tenha um DBA, um cara de front-end, outro de back-end, um analista de qualidade para testar seu sistema, eles, em algum momento, eles podem colaborar para um todo. Tá? Então, assim, o DBA às vezes pode dar uma ajuda para teste, o cara de front-end pode dar um auxílio para o DBA. Lógico que cada um tem sua limitação, cada um é seu especialista, mas você ter times com essa mistura, você consegue ter no seu dia a dia de desenvolvimento de software, um ganho bem grande. Aí aqui a parte que a gente comentou do banco de dados. Às vezes até a mesma aplicação usa mais de um banco. Eu já desenvolvi aplicações que usam 2 bancos de dados diferentes. Mas a aplicação era 2 Oracles mais 2 Oracles separados. A ideia é que você possa ter uma aplicação com mais de um banco de dados e você possa ter serviços separados por banco de dados diferentes também. Né? Por exemplo, às vezes você precisa de um processamento diferente, de uma forma de fazer uma consulta diferente, de uma organização de dados diferentes. Então você pode usar um banco de dados diferente para fazer isso. Né? Você lá pega o que está muito na moda agora é os não relacionais, né? Um banco de dados orientado a arquivos, um banco de dados orientado a objetos, um banco de dados orientados a grafo. Né? Cada banco de dados desse tem uma vantagem, né, sobre os outros. Então, às vezes, essa vantagem é que você precisa usar. Então, você consegue tirar uma parte da sua aplicação para usar essa vantagem. Mas nada impede de você ter vários serviços usando aí o mesmo tipo de banco de dados. Né? Ou toda a sua aplicação continuando a usar o mesmo banco. Não é porque você vai separar que você vai separar os bancos sendo necessariamente fazendo isso. Né? Um exemplo passei recentemente esse cenário, que é uma aplicação que usava o banco de dados Oracle. E a gente estava integrando com uma aplicação, com um terminal, que ele precisava ficar mandando informação de GPS. Então você imagina que por minuto chegavam muitas informações de GPS. Isso, para você ficar persistindo no Oracle, é um desperdício, porque você vai ter muito registro sendo guardado num banco, onde você paga licença, paga um monte de coisa, e ele fica mais pesado. Então o que nós fizemos? Segmentamos essa parte da aplicação, separamos, tiramos um pedaço dela e colocamos ele num NoSQL. Então ficou muito mais rápido, muito mais performático, mais simples até de acesso aos dados de GPS. No caso a gente usou o MongoDB. O MongoDB ele tem algumas APIs internas para você fazer geolocalização, cálculo de rota. Então assim, foi um banco muito mais específico que melhorou muito nossa aplicação como um todo. A gente consegue escalar também só esse pedaço da aplicação e não nosso sistema como um todo. Então foi um cenário que a gente tinha exatamente isso, teve que tirar um pedacinho e o ganho foi bem grande. Aqui ele fala da parte de, por exemplo, de processos de publicação da aplicação. Né? Que a gente comentou. Você pode ter vários ambientes, por exemplo, teste, homologação, produção, e você tem que publicar nesse ambiente inteiro a sua aplicação. Ela vai um pacote só sendo publicado em cada um desses. A ideia é que você consegue fazer isso de rodar em diversos containers ou diversos servidores. Mesma coisa, se você precisar de diversos ambientes, você vai lá e cria diversos ambientes para fazer isso tudo também. Tá? E uma coisa que está vindo muito é criar containers para aplicações. Né? Então você consegue preparar um container que funciona para aquela aplicação que já tem tudo. Tem talvez até a integração com o banco de dados já embutida nela, tudo pronta. Você consegue replicar esse container de forma fácil, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, troca o nome dele e ajusta as configurações. Então isso é uma vantagem muito grande na hora que você começa a separar, tá,
digamos que você fez um container e por algum motivo ele está errado, você vai lá e apaga e recria um container novo. Então você precisa apagar um servidor inteiro e refazer o servidor, né? Você faz uma parte dele só também. E aí já foi um pouquinho dos caminhos aí que a gente tem para os microserviços. Né? Como chegar até ele. Como é que você parte do monolítico, né, e faz isso? Né? Bom, o primeiro passo, se você já tem um sistema monolítico de qualquer tamanho e existe algum gargalo, existe alguma necessidade que você está vendo que vale a pena separar, vale o estudo, gastar um bom tempo você analisando sua aplicação, analisando com dados mesmo, faz os testes de estresse na sua aplicação, vê onde que estão os gargalos para você começar a separar e identificar alguns componentes que precisam ser separados e como eles serão separados. Tá? Então, assim, isso assim, a gente tenta identificar pontos onde você consegue extrair, tanto de, às vezes, modelos de banco de dados, como de serviço, por onde estão indo esses serviços, o que você está usando, às vezes é o front-end web, é a integração com o cliente, é uma integração que você está tendo com um banco, que às vezes demora, ou então é o front-end, você está tendo muito usuário no seu front-end. Então, o primeiro passo é você parar e analisar que pontos que você consegue separar da sua aplicação. Uma forma fácil de você achar alguma coisa assim que você reaproveita é algo que você copiou e colou. Se você fez um Ctrl+C, Ctrl+V, você provavelmente está duplicando uma funcionalidade aí que você poderia ter feito ela de forma separada e reaproveitar a mesma funcionalidade em outras aplicações. Tá? E essa parte de identificar os componentes, ela às vezes é fácil, então você sabe quais são as áreas da sua aplicação, em quais partes da sua aplicação existe. Às vezes você consegue identificar isso e começar a fazer a separação fácil. Às vezes é uma separação um pouco mais trabalhosa também de identificar o que você tem que fazer. Tá? Mas realmente é muito de olhar a sua aplicação e começar a tirar as partes delas e ver o que está acontecendo. Às vezes fica melhor, às vezes vai dar mais trabalho, né, do que a solução final gerou para você. Tá? É muito de mexer mesmo e ver o que vocês ganham. Uma palavra também, um conceito que também está sendo muito utilizado recentemente é o cloud. Né? E microserviços vem para uma forma de você otimizar o uso de um cloud. Então, você identificar bem os seus componentes é você otimizar o uso de um cloud que você está contratando. Então, você precisa, no caso, escalar sua aplicação, você vai escalar um pedaço, se você tivesse um sistema monolítico, você tem que, no cloud mesmo, você tem que escalar ele por inteiro. Porém, às vezes você consegue escalar só um pedaço com microserviço. Isso para a sua empresa é muito importante porque é custo. O cloud você paga muitas vezes por tempo de uso, processamento, memória, tem N formas de cobrança. Então, você otimizar a cobrança, você economiza muito dinheiro. A separação em APIs, né? Então o que a gente acaba fazendo é pegar as funcionalidades principais ou os serviços principais e criar APIs específicas para cada um deles. Então digamos que você tem um ERP, você pode ter uma API lá que controla a parte de, sei lá, você pega a parte de pagamentos. Você consegue separar a parte de pagamentos em várias áreas dentro do próprio pagamento, né? Então, você consegue separar isso em várias partes, em vários pequenos microserviços. Né? Ou por exemplo, você pega do ERP a parte de vendas do seu ERP, você consegue separar a parte de vendas dele e deixar ela otimizada. Né? O otimizado que a gente diz assim às vezes do jeito que ela está acoplada na aplicação como um todo, né, ela talvez não está bem. Às vezes ela sofre um pouco, por exemplo, a gente tem problema de a parte de vendas ficar lenta porque a pessoa estava gerando um relatório que é pesado na aplicação. Então como está tudo junto, ele vai impactar tudo o resto da sua aplicação. Então, às vezes, isso você consegue otimizar muito, separando em pequenas APIs que fazem algumas partes. Né? Tem gente que fala para fazer um código bem pequeno mesmo. Né? O tamanho do micro aí, né, vocês vão ter que definir na prática. Né? Às vezes, fazer um negócio muito pequeno, sei lá, com 10 mil linhas de código, não compensa. Às vezes, tipo, com 1000 linhas de código, menos ainda. Então, às vezes, vale muito a pena você separar as APIs e começar a consumir essas APIs dentro da sua aplicação para ver o resultado dela. E a vantagem de você não ganha uma consequência de uma segmentação de APIs é a documentação do seu sistema. Como você vai expor essa API para várias pessoas da sua empresa, vários times de desenvolvimento utilizar, você acaba se preocupando muito mais na escrita, na quantidade de dados que você está trafegando na sua aplicação. Isso são ganhos que vêm com a sua separação, a sua segmentação de APIs
e junto com uma documentação mais bem elaborada. A ideia da evolução, a partir do momento que você conseguiu esses diversos microserviços, né, você tem que tomar agora, pensar um pouco aí, como é que eu vou publicar isso daqui? Né, na homologação, no ambiente de teste ou no ambiente de produção, né? O quão demorado para mim vai ser fazer a publicação de cada um desses microserviços. Né? A ideia que a gente tem com isso é otimizar o máximo possível. Né? Então, por exemplo, você pega um servidor de integração contínua e configura ele para fazer os deploys para você. Você guardou o código do seu microserviço num repositório, esse servidor de integração contínua pega o código que está lá no repositório, executa algum teste, executa algum script, gera o build, publica para você no servidor automaticamente, se for possível. Tá? Então, automatizar a maior parte que você puder do seu processo. Tá? Sempre pense nisso. Tudo que dá trabalho de se fazer, pense em alguma forma de você automatizar isso. Tá? E essa parte de builds, de geração de publicações, é uma parte que, para quem faz isso na mão, dá muito trabalho. Né? Imagina a pessoa pegar, ter que parar 1 hora por dia, 2 horas por dia para fazer uma publicação. Né? Por quê? Quando a aplicação é muito grande, ela pode dar erros em vários pontos dela na hora que você publica. Agora, se ela é uma parte pequena, você publica nessas partes pequenas, você consegue achar até mais fácil onde é que está o erro. Né? Então, se você tem um servidor de integração contínua, você consegue ver uma lista das suas APIs, dos seus serviços que você tem disponíveis, e você vê em qual delas que está o problema. Qual dessas APIs que não está subindo na produção, qual delas que está aparecendo algum erro que não deixa subir, não deixa compilar, ou coisa do gênero, algum teste que falha. Tá? Então, tenta sempre otimizar algo que você possa, que te dá trabalho. Sempre tem algo que dá trabalho, que você perca algumas horas para fazer isso na sua semana, tenta otimizar. Você vai ganhar tempo para fazer outra tarefa, que talvez seja muito mais produtiva. Então a parte de integração contínua vem muito nesse ponto. Né? Depois tem um outro nível, que é a entrega contínua. Né? Tem acho que mais uns 2 ou 3 níveis após a integração contínua. Mas isso daqui é uma evolução que a gente vai fazendo como um todo, para poder automatizar o máximo possível e mexer o menor possível, assim, para ter o menor trabalho possível nesse processo. Vantagens. Então, tudo que nós trouxemos agora, já falamos de diversas vantagens de ter um sistema de microserviços, uma arquitetura, é utilizar esses conceitos, né, é um todo. Né? Quando você tem arquitetura em microserviços, você está utilizando várias técnicas, várias abordagens novas, conceitos novos na sua aplicação. Um deles é a integração contínua, segmentação por APIs, uma documentação bem feita, você consegue otimizar a sua infraestrutura, não só do seu servidor, seu parque de rede e tudo mais, você consegue ter um pouco mais de controle. Então, são vantagens que você ganha com essa separação, com essa migração de um sistema monolítico para uma arquitetura do seu sistema em microserviços. Na verdade, são várias vantagens embutidas, né, que você ganha. Né? Imagina a manutenção que você tem nisso daí. Em vez de você sabe que você está com um bug, você vai esperar um tempão para subir esse bug na produção. Você sabe qual é a parte que você tem que arrumar, você vai lá e arruma. A pessoa pode testar apenas aquela parte do seu sistema. Ela não precisa se preocupar com testar o todo. Eu já tive problemas desse gênero. A pessoa fazia uma manutenção, só que era uma manutenção tão trabalhosa que ela não impactava na parte da funcionalidade que ela estava mexendo, mas ela impactava em 3, 4 outras partes do seu sistema. Então, separando isso, você consegue facilitar essa manutenção também. Tá? É mais fácil você disponibilizar os serviços e tudo mais. Desvantagens. E tudo são flores. Bom, alguma das desvantagens é, no sistema monolítico você tem um arquivo só, uma forma só de fazer entrega em produção, em qualquer ambiente. Você tem um repositório de código. Então, assim, você tem algo muito mais fácil de gerenciar. Quando você está com microserviços, você não tem esse limite. Então, antes você tinha um repositório de código, você vai passar a ter 5, 10, 20, depende da sua segmentação. E isso, gerenciar tudo isso, você mapear tudo isso, dá muito mais trabalho. Tá? Outra coisa, quando você faz os seus times trabalharem para isso, a vantagem é que eles aprendem em pequenas partes. A desvantagem é que às vezes eles têm muitos itens para aprender. Né? Então um profissional fica às vezes especialista só num pedaço. Então tem que estar sempre preocupado em ter uma rotação entre os profissionais para eles irem aprendendo cada vez mais. Tá?
o controlar dos microserviços talvez seja a parte talvez mais trabalhosa, né? Imagina só que você passou de um repositório para 10, de um servidor para 10, né? Então talvez o controle disso dê mais trabalho. Por exemplo, você pega com os microserviços, você consegue fazer um microserviço que ele mesmo sobe um servidor web, ele se publica nesse servidor web, ele cria uma conexão com o banco de dados e ele fica disponível para você acessar. O microserviço tem tudo isso já embutido dentro dele, você consegue fazer. Tá? Temos várias tecnologias que permitem fazer isso, né? Como o Spring Boot e agora saiu o Wildfly Swarm, que faz isso também. Então você consegue configurar seu projeto para o próprio projeto subir um container dele, se publicar e ficar disponível, né, para você acessar. Tá? Então, às vezes, dar manutenção nisso daí talvez seja bom porque você consegue saber exatamente onde você tem que mexer. Mas às vezes você tem um controle maior de todos esses repositórios que você tem que gerenciar agora. Todos esses servidores que você tem que gerenciar. Né? Cada serviço num IP diferente, por exemplo. Tá? Então é um controle que a gente tem que fazer a mais. Né? Mas acredito que as vantagens sejam melhores do que isso daí. A ideia é depois você começar a automatizar tudo que você vê de desvantagem. Aí você vê algum problema, você tenta automatizar e trabalhar em cima desses problemas depois. Aqui a gente tem um serviço, sistema que a gente queria fazer, deixar pronto, alguma coisa assim, acabou não dando muito tempo. Mas a ideia do nosso sistema é, imagina uma aplicação, aqui é para controle de evento, tá? A gente fez algo fictício. Esse controle de evento controla a palestra, palestrante, o evento, os comentários, né, que são feitos, inscrições e tudo mais. Né? Então imagina que você tem uma aplicação completa. Né? Cada quadradinho desse seria a própria aplicação. No caso aqui a aplicação estaria num cluster, esse cluster tem 2 bancos de dados também, que está replicado e tudo mais. Mas a ideia é que você tenha um projeto só. Então qualquer pessoa, o usuário, tanto o gestor que vai dar manutenção nisso daqui, né, o desenvolvedor que vai dar manutenção, ele tem que fazer o deploy da aplicação toda. Né? Ele tem que sempre pensar nisso, publicar todo o sistema. Ele não conseguiria, por exemplo, mexer só na parte de comentários e fazer uma parte diferente com comentários. Ou tentar fazer algo que seja reaproveitado em outra parte da aplicação. Então, ele até conseguiria fazer isso, mas tudo internamente dentro do mesmo projeto. E a evolução disso, que é a proposta do microserviço, você separar tudo isso. Você segmentar tudo. Por exemplo, ali os nossos cadastro de palestrante, cadastro da palestra, por algum motivo ele pode estar no banco de dados Oracle, porque faz sentido você ter um Oracle, um banco relacional. Porém, quando você está durante o evento, que os usuários postam vários comentários e ficam um respondendo para o outro, se você precisa de um banco mais rápido, uma coisa um pouco mais simples, você pode colocar um NoSQL. Então, assim, essa arquitetura te permite essa segmentação. Outra coisa, você consegue fazer controle para os seus usuários acessarem só determinadas áreas do seu sistema. Você faz isso por sistema e não só por regras dentro do seu projeto. Então você tem toda a segmentação aqui toda separada. Como que é feita essa comunicação? Aqui é uma proposta, por exemplo, ser feita com REST. REST, trafegando um texto, um JSON, para lá e para cá. Então assim, fica muito mais simples de você iniciar. Então o gestor faz uma requisição para o palestrante, para a palestra e cria o evento. Essa pessoa, no caso, durante o evento, ele não acessa mais o sistema. Depois toda a sua carga do sistema vem dos usuários. Eles vão acessar só o quê? Os comentários e o evento. Se o evento precisa de alguma informação, ele vai buscar aonde? Só no sistema de palestra. O sistema lá do cadastro de pessoas, o cadastro de palestrante, neste exemplo, fica independente e isolado. Tá? Então aqui seria um cenário, um modelo de algumas vantagens. E outra coisa, quando a gente estava no modelo anterior aqui, nós tivemos que replicar o ambiente inteiro para, por exemplo, atender os comentários dos usuários que estavam grandes, por exemplo. Aqui, se a gente precisar escalar, a gente escala só esse sistema. No caso, voltando, dando como exemplo um cloud, a gente consegue escalar só um pedacinho do cloud, do que você tem contratado, e não tudo que você está contratando para ele. Eu acho que pensar nessa arquitetura talvez dê um certo trabalho inicial, mas realmente assim, é identificar as APIs que você pode ter dentro da sua aplicação. Tá? Às vezes você não tem a necessidade de dividir o sistema todo em APIs. Né? Às vezes você tem a necessidade de dividir pequenas partes. Tá? Que a gente comentou, não precisa separar tudo. Não precisa trocar de banco de dados se o seu projeto está performático. Não precisa, sei lá,
separar uma parte que N partes que usem pouco processamento, que tem pouco acesso. Você pode começar com partes que te impactem mais dentro da sua aplicação. Né? Mas a ideia que o pessoal tenta fazer é alguma coisa assim, separar pequenas partes, que eles chamam de APIs, que controlam alguma coisa, alguma funcionalidade, alguma parte, que é o serviço que você tem dentro do seu sistema. E uma vantagem que você comentou no começo é você poder usar, além de bancos diferentes, que é o que a gente está mostrando aqui, são linguagens diferentes. E, por exemplo, um sistema de alta demanda que não tem tanta regra de negócio, você pode colocar um Node.js, que é um que está extremamente performático. Então, assim, você sai do Java, seja somente em Java, profissionais de Java, você pode pegar um outro especialista num outro tipo de linguagem, outro tipo de conceito, trazer para a sua empresa e ele dá uma melhora no seu sistema muito grande. Tá? Então, assim, é linguagem, servidor, que mais? Banco, tudo isso que você consegue, quanto mais você otimiza, quanto mais você segmenta a sua aplicação, você consegue extrair mais dessas linguagens, o máximo de performance delas. É muito da necessidade, né? É muito comum você ver hoje em dia aplicações com mais de uma linguagem de programação. Tá? É difícil você achar uma aplicação comercial grande, né, que é feita com uma linguagem só. Né? O pessoal está fazendo muito isso. Sei lá, às vezes uma parte não tá atendendo do jeito que eles querem, eles vão lá e reescrevem em Ruby, reescrevem em Python, em Java, em qualquer outra linguagem. Eles reescrevem uma de acordo com a necessidade deles. Né? Eu vejo muita reescrita em Scala. Né? O pessoal pega uma parte da aplicação que tem em Java e converte para Scala, né? Porque é a linguagem funcional, eles conseguem programar de outro jeito, talvez seja até mais performático. Né? Tem muita coisa disso. Né? É você entender o que você tem, entender para onde você consegue evoluir. Né? Então você vê isso muito hoje em dia. Você pega o Facebook, Twitter, todos eles usam mais de uma linguagem. Tá? Normalmente eles têm uma linguagem de front-end e aí tem umas 2 ou 3 linguagens de background, tá? Para fazer a outra parte do sistema todo. Então é isso. Acho que o importante é a gente querer conhecer mais o que a gente pode utilizar, para a gente conseguir ter uma aplicação cada vez mais segmentada e utilizar melhor tudo que a gente tem disponível no mercado para a gente. Então é isso. Então vocês podem imaginar cada uma parte dessa daqui como se fosse um serviço. Imagina um web service. Né? Cada parte dessa ela pode ser um web service. E esse web service tem a regra de negócio dele. Né? Por exemplo, o documentário teria a regra de negócio de comentários, né, dentro dela. Então um serviço todo que já saiba como ele tem que funcionar, que ele pode ser até reaproveitado em outras aplicações da sua empresa. Né? O que mais vejo assim, de uso é a API de autenticação. Né? Trocentos sites, trocentas aplicações mobile, você acha com a autenticação via Google ou via Facebook. Tá? Isso é muito comum de se achar. A autenticação via LinkedIn, o pessoal está fazendo hoje em dia, né, bastante. Tá? Imagina só se o pessoal do Facebook tivesse que fazer um sistema de autenticação para cada cliente que estivesse. Né? Para cada aplicação do celular que fizesse conexão lá no Facebook. Né? Então os caras aproveitam o mesmo programa, o mesmo código, o mesmo componente, o mesmo serviço que faz tudo isso daí para vocês. Bom, acho que é isso. Provavelmente o Sakurai vai colocar no SlideShare. Tem muito texto, alguns aqui nós usamos para fazer a apresentação. E tem muita discussão, InfoQ tem muita coisa. Né? Então, colocar no Google microserviços ultimamente está trazendo muito resultado e vale a pena. Além de como fazer, tem muita discussão de que pontos do sistema vale separar. Então, tem bastante coisa para estudar e aplicar depois. Você acha bastante o pessoal falando de vantagem e desvantagem também, né? Um mais contra, um mais a favor, de fazer certa coisa. É bastante tipos de discussões diferentes que vocês acham. Né? Vocês vão achar artigos na internet fáceis, como fazer fácil também. Hoje mesmo, ontem de noite, eu aprendi a usar o Woodfly Swarm lá. Em 2 horas o negócio estava funcionando lá, um microserviço pronto lá, fazendo toda a integração que eu precisava fazer. Né? Então acho que se procurar um pouquinho você acha bastante. A nossa ideia é que vocês entendam um pouquinho sobre o que é o microserviço, como ele funciona, qual que é a ideia da aplicação monolítica, né? Qual que é a diferença dela de uma aplicação para uma aplicação toda separada, né? E tentar pensar, será que eu consigo aplicar isso no meu dia a dia? Né? Começar a usar algumas dessas vantagens para facilitar o meu trabalho como desenvolvedor? Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Parabéns.